Deuteronômio 12, Oh, Deus amado. Aleluia, Deus. no versículo 7. Não vou sair do tema, irmãos. Porque como é campanha, então a gente tem que respeitar o tema. Tá? Deuteronômio 12, versículo 7. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrarei em tudo em que puserdes a vossa mão, e vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. É uma campanha que fala sobre a família, né, irmãos? Porque aqui nessa passagem aqui está falando sobre a família. Aleluia. E lá no livro de Gênesis, nós vemos que Deus constituiu a família. Deus. Podem se sentar, irmãos. Pode se sentar. Aleluia, Deus. Deus fez o homem e da costela do homem Deus tirou a mulher. É, Jesus. Mas hoje, irmãos, nós vemos tanto problema, né, com essa questão família, né? O inimigo levantou desde que Deus criou o Éden e colocou o homem e a mulher lá dentro, porque a mulher foi seduzida pela serpente, né, irmãos? Ela se deixou se levar pela serpente, se perdendo parte daquilo que o Senhor tinha falado com ela. Porque o Senhor falou assim para ela, ó, vocês podem comer de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento não comam. Irmãos, eu vou tomar água, porque hoje eu não estou com a minha garganta muito boa, tá? E Satanás seduziu Eva e ela comeu daquele fruto. Só que aí, quando Eva reconheceu que havia pecado, porque Eva não teve consciência, ela falou, Adão chegou até ela, Eva, o que você fez? Ah, eu comi o fruto, experimenta você também. Adão também caiu naquele pecado. E então o que Deus fez? Pela desobediência do homem e da mulher, Deus foi lá, tirou eles do Éden. Mas antes de Deus tirar do Éden, irmãos, é algo interessante. A palavra de Deus ela é tremenda. Ali já foi lançada uma profecia. Sabe qual foi a profecia? Porém, inimizade entre você, Deus falou para Eva, e entre a sua semente e entre Satanás. Você sabe por que as famílias hoje, elas são tão apedrejadas pelo inimigo? Por causa lá do jardim do Éden. Começou lá. E Deus falou assim, ó serpente, você ferirá o calcanhar da descendência da mulher, da semente da mulher, mas a semente da mulher esmagará a sua cabeça. Glória a Deus. E isso já vem, irmãos, ó. Desde que Deus expulsou Satanás do céu, que isso vem acontecendo. Quando Satanás desejou o trono, desejou aquela glória que era de Deus, Deus o expulsou. E com a cauda dele, ele trouxe a terça parte, ele trouxe 1/3 dos anjos que estavam lá no céu, que se rebelaram contra Deus. E aí nós vemos que aqui, quando Deus criou o homem, Satanás pensou assim, eu vou destruir essa criação. Porque eu sei o que aguarda eles lá em cima. Eu sei o que está preparado para eles. Irmãos, vocês acham que Satanás não sabe que está preparado para nós? Ele sabe, ele foi expulso de lá de cima.
Ele sabe da glória imensa que tem lá. Ele sabe das casas lindas, porque Jesus falou assim, vou vos preparar lugar. Ele falou para nós. Jesus falou assim, eu vou lá para o meu pai e vou preparar casa para vocês, vou preparar lugar para vocês. Não se turbe o vosso coração, não se preocupe, não se desespere, não desanime. Só que hoje, irmãos, nós vemos a família sendo atacada. O inimigo levanta de tudo, homens, mulheres, governantes, para destruir a família. O que nós temos visto aí fora, famílias inteiras sendo destruídas, leis que beneficiam, eu não sei quem, porque a família não está sendo beneficiada, está sendo destruída. E hoje nós vemos, irmãos, nós vemos as famílias se destruindo. Outro dia, irmãos, eu peço perdão para vocês por eu estar tomando muita água. É que alguns anos atrás eu tive câncer. E tem horas que, conforme muda o tempo, assim, resseca muito a minha garganta e eu preciso estar tomando água que eu não consigo falar, que eu tive câncer de garganta. Não era para mim estar falando, porque os médicos disseram que depois da cirurgia eu não ia falar mais. Só que Jesus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele cura o câncer, Ele restaura a garganta. Então, eu vejo isso toda vez que o Senhor me permite de estar ministrando a palavra, que eu sinto que a minha garganta vai ressecando, eu me lembro do presente que Jesus me deu, que é a minha voz, que é poder estar aqui, falando do que Jesus fez na minha vida, do que o Senhor tem feito na minha vida. E hoje nós vemos, irmãos, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, eu estava consagrando a minha vida, porque Jesus me salvou, eu tinha 15 anos. Com 15 anos, Jesus me encontrou, que eu falo que não fui eu que aceitei Jesus, foi Jesus que me aceitou. Porque do jeito que eu vivia, irmãos, quem me via na rua, muitas pessoas cortavam volta. Muitas pessoas tinham medo. Na escola que eu estudava, que na época eu fazia já meu curso de enfermagem, estava estudando para trabalhar no hospital, as minhas colegas não gostavam de se sentar perto de mim. Elas tinham medo de mim, tinham receio de mim. Porque da onde Jesus me tirou, eu pulava muro de cemitério, eu desenterrava cadáver. Eu desenterrava o cadáver e batizava com o nome da pessoa que ia morrer. E morria, viu, irmãos? É por esse motivo que nós temos que fechar as brechas. Fechar todas as brechas. É no nosso local de trabalho, é na nossa casa. Nós temos que fechar todas as brechas, irmãos. Porque é numa brecha minúscula que o inimigo entra e faz um estrago enorme dentro da nossa casa. E quando Jesus me encontrou, foi num dia que apareceu uma pessoa lá no terreiro, que não era, né, que as pessoas falam assim, mas você era macumbeira? Não, eu não era macumbeira, eu era bruxa mesmo. Mexia com bruxaria, 15 anos, irmãos. Assim como vocês estão me vendo, Satanás entrava no meu quarto, sentava do meu lado e me ensinava como fazer as bruxarias para matar as pessoas,
para fazer as pessoas que tinham comércio ir à falência, para destruir famílias. Ele sentava do meu lado e conversava comigo. Eu não tinha medo dele, porque esse foi o meio que eu fui criada. Eu fui ensinada assim. Olha para você ver o que é um péssimo ensinamento dentro de uma família. Porque aquilo para mim era normal. Eu não tinha medo. E você pensa que Satanás é bonito? Não, ele não é. Ele é deformado, muito feio, horroroso e fedido. Ele cheira enxofre. Ele não é bonito. E eu não tinha medo dele. Porque era aquilo que eu vivi, a minha infância, a minha pré-adolescência, a minha adolescência, era aquilo que eu estava vivendo. O que você está vivendo dentro da tua casa, com a tua família? Como está a sua casa? Fecha as brechas. O Senhor está falando contigo. Nessa minha caminhada, quando eu aceitei a Jesus, que Jesus me salvou daquele lamaçal de pecado, me tirou daquela vida, não foi fácil, irmãos. Você imagina numa família onde tem mais de 200 pessoas que servem a demônios e você é o único que Jesus te salva. 15 anos. Eu não tinha para onde ir, eu não trabalhava, eu não tinha o meu sustento, como que eu ia viver? Quando cheguei no meu pai e na minha mãe, falei, eu aceitei Jesus. Minha mãe quase teve um troço. Meu pai ficou em estado de choque olhando para mim, porque nunca na minha família se imaginava que alguém um dia iria falar, aceitei a Jesus. Aleluia, glória a Deus. O meu avô, pai do meu pai, para você entender, irmão, o que eu estou te explicando, para você entender o tamanho, a dimensão do que é uma família. Família não é só 4 paredes, não. O casal está ali dentro, os filhos, as filhas, a família está ali dentro. Não, irmãos. Nós temos que ter comunhão um com o outro. Tem que haver entendimento. Temos que orar, buscar o Senhor. O meu avô, pai do meu pai, um dia, isso eu tinha 10 para 11 anos, e meu avô falou assim, vamos lá com o vô buscar lenha. E antigamente nós sabemos que tinha muito disso. E eu fui junto com meu avô. Tinha uma plantação de café, um cafezal assim próximo da nossa casa. E eu fui com meu avô buscar lenha. Estávamos ali catando os gravetos, fazendo os feixes para levar para casa. De repente apareceu um boi. Escapou um boi da fazenda. E eu só gritei com meu avô, vô, o boi, e agora? Para onde nós vamos correr? Meu avô só falou para mim assim, entra atrás de mim e fica quietinha, não se mexe. Eu entrei atrás do meu avô, fiquei atrás dele. Eu era pequenininha. Entrei atrás dele, ele falou, não se mexa. Não abra a boca, fecha o olho e fica quietinha. Só respira, não faça barulho. Entrei atrás dele, fiquei quietinha, com o olho fechado. Aí, por alguns minutos assim, eu senti que o boi passou por nós dois. Na hora que eu senti que o boi passou, que eu escutei o barulho, que eu abri o olho, na minha frente não estava o meu avô. Estava um tronco de árvore enorme. Você entendeu, irmão, o que é você servir a Satanás? Ele te dá muita coisa. Ele dá. Mas a cobrança é enorme. Sabe por que eu te digo que a cobrança é enorme? Porque quando meu pai chegou de mim e falou assim, seu avô está muito doente, vai ser internado. Meu avô tinha doença de Chagas. Já estava no final da vida. Isso, um bom tempo depois que aconteceu isso daí, deu ver ele se transformar num tronco de árvore. Levaram para o hospital, ficou alguns dias lá, depois voltou dentro de um caixão. Mas o tempo passou.
cresci, estudei, me formei, fui trabalhar no hospital onde meu avô foi internado. E um dia, pela permissão de Deus, nessa época eu já era convertida, uma colega minha que já estava quase se aposentando, ela chegou em mim e falou assim: você é parente de fulano? Porque eu comecei a falar do meu pai, falei do meu avô, comecei a contar meu testemunho para aquelas enfermeiras. Eu falei: olha, vocês precisam de Jesus. Comecei a falar de Jesus para elas. Comecei a falar de quem era a minha família, de onde foi que Jesus me tirou. E aí uma enfermeira levantou e falou assim para mim: ah, então você é neta de fulano? Eu falei: sim, ele foi meu avô. Ele era pai do meu pai. Ela falou assim: ah, agora eu estou entendendo. Porque seu avô ficou, eu me lembro nitidamente, não tem como eu esquecer do seu avô até hoje. Eu disse para ela: mas por quê? Ela falou assim: fazia poucos meses que eu tinha começado a trabalhar no hospital. Mas o seu avô, antes de falecer, foi algo que marcou muito para mim e na minha vida. Eu perguntei novamente: mas o que você está falando? Ela disse assim: o seu avô, quando ele estava para falecer, ele gritou a noite inteirinha que era para tacar água nele, que ele estava queimando. Está entendendo, irmãos? O que está sendo ensinado dentro da tua casa? Infelizmente, na minha casa, quando eu era jovem, não se ensinava nada da parte de Deus. Mas Deus teve misericórdia da casa dos meus pais. Jesus me tirou de lá. E aí Jesus me preparou. Jesus falou assim para mim: você vai lá, você vai pregar para o teu pai, para a tua mãe e para os teus irmãos. E toda vez que eu chegava na casa dos meus pais, porque a casa era dos meus pais, eu já não morava mais ali. Eles tinham me expulsado de casa por causa da palavra, por falar de Jesus. E meu pai falava assim para mim: já vem você falar desse seu Deus aí? Você vai falar mesmo desse Jesus? Vou, pai, eu vou vir aqui falar de Jesus para vocês. Você pode falar, mas depois que você falar, você vai apanhar. Você vai falar? Eu dizia: eu apanho, mas eu vou falar de Jesus. Foram-se 20 anos eu falando de Jesus para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos. Hoje, todos são conhecedores da palavra, todos servem a Deus. Todos. E cada um deles tem um testemunho para contar. Seu testemunho de conversão. Para cada um, Deus fez um encontro com eles de maneira diferente. Mas, infelizmente, o meu avô morreu sem salvação. E não foi falta de dizer assim: ah, Deus não mandou ninguém lá para pregar. Mandou. O nosso vizinho era cristão. E por várias vezes eu vi o nosso vizinho falando de Jesus para o meu avô. Mas eu não entendia nada daquilo. Eu ficava olhando. E o meu vizinho falava assim: ô, seu José, o senhor tem que ir para a igreja. O senhor tem que buscar Jesus para o senhor e para a sua família. E meu avô simplesmente virava as costas, saía andando e não dava ouvidos. E aí Jesus olhou lá de cima e falou assim: é essa daí que eu vou pegar. Porque essa daí não tem medo. É essa daí que eu vou usar. E através da minha vida, o Senhor fez uma grande obra na minha família. E não foi só na casa dos meus pais, não. Jesus começou a me levar para pregar na casa das minhas tias, dos meus tios. Pensa que foi fácil? Não. Não foi fácil. Ninguém queria ouvir. Ninguém queria aceitar. Falava de Jesus para eles, nossa, eles se revoltavam. Quando eles me viam chegando
Muitas vezes eles fechavam a porta e não queriam me receber. Fingiam que não estavam em casa para não ouvir falar de Jesus. Aleluia, Jesus. Eles não me deixavam entrar. Mas sabe o que eu fazia quando isso acontecia? Eu dobrava o meu joelho e eu orava no portão da casa deles. Eu estendia minha mão e falava: Senhor, eu sei que o Senhor tem uma grande obra aqui. Faz essa grande obra, Senhor. Salva eles, porque eles necessitam de salvação. E assim foi. Hoje, mais da metade da minha família é convertida. A minha avó teve 11 filhos. Eu posso te dizer que os filhos, todos eles, até os que já partiram, conheceram Jesus. Os 11. Os 11 são casados, todos têm filhos também, tenho bastante primos. Minha avó, antes de falecer, ela deixou bisnetos, mas já está nos tataranetos. Já chegou aos tataranetos. E estão conhecendo a palavra. Irmãos, tem dias que eu estou em casa e eu fico pensando, falo: Jesus, o que seria da minha vida se o Senhor não tivesse me salvado? O que seria de mim? O que seria dos meus filhos? O que seria da minha casa? Se eu não tivesse encontrado Jesus, o que seria, irmãos? Durante a minha caminhada, porque eu aceitei Jesus, eu era jovem, eu comecei a conviver com outros jovens dentro da igreja. E eu fiz amizade com uma jovem, nós duas éramos da mesma idade. E essa jovem se casou, eu também me casei. E o sonho dessa jovem era ter um filho varão. Veio o primeiro bebê, menina. Segundo bebê, outra menina. E aí ela falou para mim assim: Beth, vamos entrar numa campanha de jejum e oração para que o Senhor dê para mim um filho varão? E entramos na campanha de jejum e oração. Mas essa irmã, ela tinha um problema seríssimo no coração. Ela não podia mais engravidar. E o médico proibiu ela de engravidar. Mas era o sonho dela. E eu ainda conversei com ela, eu falei assim: mas você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Você tem certeza? Porque você pode morrer no parto. E ela disse: não, é o meu sonho, é o meu sonho. Fui para a oração junto com ela. Passado alguns meses, ela descobriu que estava grávida. Passado mais alguns dias, fez a ultrassonografia, era o varão. E foi passando os meses, a barriga foi crescendo. E ela ia para os cultos, ela ia de madrugada, tinha oração, ela ia para a oração de madrugada. Ela ficava nas vigílias. Não perdia culto, era muito difícil perder culto. Mesmo quando estava chovendo, ela não podia levar as meninas, deixava as meninas em casa com o marido, e ela ia para o culto. Era uma pessoa que estava sempre ali orando, fazia visita nas casas. Mas o meu e o teu coração só o Senhor conhece. Chegou o dia da criança nascer. E o médico que estava acompanhando ela disse para ela assim: olha, não espere entrar em trabalho de parto, porque o teu coração não vai aguentar. Eu vou marcar, vou agendar um parto cesárea para você, a gente tira o bebê uma semana antes. Tem recursos para isso hoje, a medicina. E ela não quis, ela recusou. Passaram-se alguns dias, ela entrou em trabalho de parto e ficou o dia todo sentindo dor. Eu cheguei na casa dela, então eu falei para ela: você não quer que eu chame a ambulância? Não, eu vou esperar meu esposo chegar do trabalho. E eu ainda lembrei ela, falei assim: mas você sabe que você não pode ficar com dor, que o teu coração não aguenta. E ela insistiu. E o esposo dela chegou. E nisso eu fui trabalhar, porque eu estava de plantão à noite. O esposo dela chegou às 6 horas da tarde. Do jeito que ele chegou, irmãos,
ele nem trocou de roupa. Ele já pegou ela, enfiou dentro do carro e saiu correndo. Mas quando ela chegou na porta da entrada do pronto-socorro, o coração parou. Ele desceu no carro gritando. Ele sabia que eu estava de plantão. Ele desceu me gritando, chamando, pedindo ajuda. Aí a gente foi de encontro com ele. Levamos ela para a sala de emergência. Tentamos reanimar, mas o coração dela não voltou. E nós tentamos de tudo ali, para que aquele coração voltasse a bater. E não voltou. Naquele momento o médico disse, olha, eu preciso salvar a criança. Cortou a barriga e tirou a criança assim mesmo. Ela já estava morta, infelizmente. E eu fiquei com aquela cena na minha mente, no meu coração, e eu, vou ser sincero, meus irmãos, eu fiquei muito triste, muito abatida. E se passaram os dias, passaram meses, e toda vez que eu dobrava meu joelho, eu só chorava. Eu falava, Senhor, mas o Senhor levou ela. Deixou 3 crianças órfãs. E eu não conseguia entender o porquê que Deus tinha feito aquilo. Um dia, eu dobrei meu joelho, eu orei e falei assim para o Senhor, Senhor, tira todo esse sentimento do meu coração. Eu sei que essa lembrança vai ficar. Mas essa saudade, essa não aceitação da morte dela, tira isso de mim, porque isso não me pertence. E eu tenho certeza que isso também não vem de ti. Orei, deitei. Na hora que eu fechei os meus olhos, eu me vi diante de um portão lindo. Era muito bonito esse portão, irmãos. Não tem como eu explicar o tamanho desse portão. Ele era em 2 partes, que nem essa porta, em 2 partes. E uma parte desse portão estava aberto. E de cada lado desse portão havia um anjo. Eu entendi que era um anjo. A espada deles era como uma espada de fogo. Só a espada deles era do meu tamanho. Eles eram enormes, não tem como te explicar o tamanho deles. E eles estavam vestidos com uma roupa que eu nunca vi aqui na terra. E eu comecei a olhar aquele portão, eu estava de frente com aquele portão. E eu vi as pessoas entrando por aquele portão. E de repente eu virei, olhei para trás e eu vi essa irmã. Ela estava vindo, caminhando. E nisso eu gritei o nome dela e falei, vem depressa que o portão está aberto. É só você entrar por ele. E quando ela chegou assim, ela pareou assim comigo, ela olhou para mim e começou a chorar. E foi afastando para trás. E chorando, eu disse para ela, não entra, o portão está aberto. Ela olhou para mim e falou assim, eu não posso entrar. Eu perguntei para ela, por que você não pode entrar? Você vivia na igreja junto comigo. Ela falou assim, sim, eu vivia na igreja, junto com você. Eu ia para os cultos, eu não perdia culto, eu não perdia vigília, eu estava sempre nas madrugadas orando, mas eu morri de mal com a minha cunhada. Será que você consegue entender que no céu não entra pecado? Eu voltei daquela visão, irmãos, porque eu não estava dormindo, eu havia deitado. Na hora que eu fechei o meu olho, eu vi. Eu voltei daquela visão, me joguei no chão e comecei a chorar e pedir perdão para o Senhor. Eu falei, Senhor, me perdoa. Porque eu estava chorando por ela. E aí o Senhor falou assim comigo, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará por aquele portão que você vê. Deus está dando tempo para nós, irmãos. Se tem mágoa, tem ressentimento, peça perdão enquanto é tempo. Como o pastor orou aqui, Deus já recolheu uma. Eu
posso deitar hoje, mas eu não sei se amanhã eu vou acordar. O Senhor pode voltar para mim em fração de segundos. Olha o que está acontecendo à nossa volta. Guerras, terremotos, tsunami, furacão, enchente. Quantas pessoas que estão partindo dessa terra, conhecedores da palavra, e estão partindo sem salvação. Porque está de mal, porque não conversa, porque tem mágoa, porque tem ressentimento. Não tem como ir para o céu desse jeito, irmãos. Não vai entrar. Aleluia. A visão que Deus me deu, eu entendi que quem tem mágoa no coração não entra, não passa naquele portão. Não vai entrar. Deus tem dado tempo para nós nos reconciliarmos com o Senhor. Deus tem dado tempo para a gente pedir perdão. Eu sei que não é fácil. É difícil pedir perdão. É difícil você se humilhar. Mas peça enquanto há tempo. Porque depois que fechou os olhos, não tem mais como você pedir perdão para ninguém. Não dá mais tempo de pedir perdão. Não dá mais tempo de se reconciliar. O tempo é hoje. O tempo é agora. O tempo é já. Eu posso pregar bonito. Eu posso rodopiar, eu posso plantar bananeira, eu posso profetizar na tua vida e Deus cumprir. Mas eu posso perder minha salvação. Um dia, Deus falou assim para mim: vou eu te tirar do meio da tua parentela e vou eu te levar num lugar onde o sotaque deles é diferente e você vai atravessar o mar para anunciar a minha palavra. E eu fiquei feliz. Jesus, que lugar é esse? Passaram-se alguns meses, o Senhor me arrancou do meio da minha parentela e me levou para o Rio de Janeiro. Fiquei 2 anos lá morando. Aquilo para mim foi uma escola. Aquilo para mim foi um aprendizado de como servir a Deus. Porque teve profecias que foi entregue de manhã, pastor, e se cumpriu à tarde. Porque a missionária Beth é uma pessoa boa? Não, porque Deus, Ele é fiel. Deus, irmãos, Ele é fiel. Ele é justo, Ele é perfeito. Não tem como. Não tem como servir a Deus, cochear em 2 pensamentos. Não tem como. Ou você serve a Deus, ou você serve ao Deus desse século, Deus desse mundo. Então nós temos que estar firmes na presença do Senhor, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele pode voltar no coletivo para todos nós, como Ele pode voltar no individual. Permaneça na presença do Senhor. Seja fiel ao Senhor. Enquanto ainda você está aqui na casa do Senhor, seja fiel. Não saia da presença do Senhor. Não fique cultivando raiz de amargura, porque isso te afasta do Senhor. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas que eu louvo o Senhor. Glória a Deus.